Crescendo na Palavra de Deus, com o pastor Hamilton Oliveira Salgado. Ei, calma, deixa Deus falar. Esse é o título da nossa mensagem hoje. Calma, deixa Deus falar. Eu quero falar hoje sobre um mal que aflige a grande maioria da população mundial. E essa ansiedade, ela existe desde que o homem foi criado por Deus. E o que é a ansiedade? Ela é caracterizada por um medo exacerbado em relação ao futuro, com uma preocupação exagerada que acaba distorcendo todo o cenário que o homem está vivendo, alimentando diversos pensamentos negativos. E a ansiedade, quando saudável, ela é somente uma expectativa. Mas quando manifestada e somente como um distúrbio, ela acaba prejudicando a qualidade de vida do ser humano, alterando o seu sono, a chamada insônia, alterando o seu apetite, alguns comem mais, outros comem menos. Também vem com sofrimentos que são manifestos, impossibilitando que o homem cumpra a sua rotina diária com mais tranquilidade. E o comportamento ansioso pode ser definido como doença. Além do transtorno da ansiedade generalizada, temos outros também como fobias, como pânico e como ansiedade social. O estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo, o chamado TOC, também são classificados como transtornos de ansiedade. E a ansiedade ela é considerada um dos maus do século, porque ela aflige pessoas de todas as faixas etárias e de todas as posições sociais ou culturais na sociedade. Só para termos ideia, a nível Brasil, dentro do nosso contexto, em 2019, a Organização Mundial da Saúde fez uma estatística e acabou comprovando na época que 18,6 milhões de brasileiros sofriam de ansiedade. E o número representava 9,3% da população brasileira e colocava o Brasil na época como líder no ranking de países mais ansiosos. E a Bíblia, ela nos traz também personagens, pessoas que viveram os seus momentos de ansiedade. Por exemplo, Elias, Davi, Jonas, Jó, Marta e tantos outros. E eu quero trazer aqui dois personagens em especial para nós vermos que eles sofreram muitas vezes o que a gente sofre no nosso dia a dia. A ansiedade devido ao medo, à insegurança. E o primeiro personagem que eu quero tratar é Geazi, servo de Eliseu. E essa história a gente encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6. E Geazi era um rapaz, era um jovem. E para nós entendermos o que Geazi viveu, que causou a sua ansiedade, nós precisamos conhecer o pano de fundo, o que estava acontecendo naquele momento com Geazi. O rei da Síria, ele estava em guerra com o rei de Israel. Okay? Só que quando o rei da Síria traçava uma estratégia, o rei de Israel já sabia de antemão e bloqueava essa estratégia e o rei da Síria acabava perdendo. E ele ficou muito furioso e chamou os seus comandantes e perguntou para eles: quem é do nosso exército que está nos traindo? Está levando informações privilegiadas para o rei de Israel. Aí um dos comandantes falou: não, rei, não é nenhum do nosso exército. É o profeta Eliseu, que em sonho Deus revela para ele os nossos planos. E ele passa para o rei de Israel. E o rei da Síria mandou buscar e prender Eliseu. E quando pela manhã Geazi sai de casa, ele vê todo o exército da Síria cercando a casa onde eles estavam. E ele fica com muito medo. E ele fala para Eliseu, ele entra e fala: ah, Senhor, o que faremos? Aí Eliseu fala: calma, maior é o que está conosco do
do que aquele que está com eles. E quando Eliseu viu um medo nos olhos do servo, Geazi, ele falou: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E quando Deus abre os olhos de Geazi, ele enxerga nos montes carros e carruagens de fogo do exército celestial de Deus, e aí ele acaba ficando assim. Então esse é um pano de fundo, isso é o que motivou toda a ansiedade de Geazi. Então, no momento onde a ansiedade toma conta do coração de Geazi, ele fala para Eliseu: ah, meu Senhor, que faremos? Está lá no verso 15 do capítulo 6. Então o medo de Geazi serviu de gatilho para acontecer a ansiedade, manifestar a ansiedade no seu coração. E sabemos que era medo no coração de Geazi, porque a Bíblia diz no verso 16 do capítulo 6, diz o seguinte: não temas, porque mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então, Geazi, ele era um rapaz muito novo, porque a Bíblia trata sobre ele como um moço. E no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos encontros com as pessoas, a gente pode observar que existem muitos Geazis espalhados pelo mundo. Pessoas que não conseguem ver a mão de Deus, como Geazi não pôde ver, porque a ansiedade trouxe desespero e acabou cegando o entendimento de Geazi. E conosco também, não só com as pessoas. Quantas vezes também no dia nós nos tornamos um Geazi? O Salmo 56, o verso 3 diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então nós precisamos confiar em Deus quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, porque o amor de Deus por nós, ele nos envolve a tal maneira que o amor de Deus lança fora todo o medo do nosso coração. É o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então nós precisamos confiar em Deus, deixar que o amor dele nos envolva, para que a ansiedade não tome conta do nosso coração. E um outro personagem que eu quero tratar é Agar. Agar era aquela escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. E nós encontramos esse relato no capítulo 21 do livro de Gênesis, dos versos 8 aos versos 21. Agar, ela, devido ao medo de perder o seu filho Ismael, ela viveu os momentos de ansiedade. E por que aconteceu isso com ela? Vamos entender o contexto. Agar era serva de Sara, mulher de Abraão. E como Sara não poderia ter filho, como Deus disse que ela teria um filho, ela resolveu dar uma ajudazinha para Deus. Ela dá Agar a Abraão para que Abraão coabite com Agar e tenha um filho para Sara. Naquela época, naquela cultura, se podia fazer isso. Só que o plano dela não deu certo. Porque quando nasce Ismael, o filho de Agar, ela começa a humilhar Sara. Como quem diz: eu tenho filho, você não tem. E quando nasce Isaac, o filho da promessa, quando ele é desmamado, Abraão dá uma grande festa no acampamento. E durante a festa, Sara viu Ismael fazendo uma brincadeira de mau gosto com Isaac. E ela, muito brava, chega para Abraão e fala assim: olha, eu quero que você mande embora Agar e Ismael. Só que Abraão ficou muito chateado, porque Ismael era filho dele. Mas Deus disse para ele através do anjo: pode fazer o que Sara manda, porque Deus cuidará de Ismael e ele também será o pai de uma grande multidão. E aí, durante a festa, Abraão chama Agar, chama Ismael, põe um odre de água nos ombros de Agar, dá um pouco de pão e manda eles embora. E eles vão para o deserto. Passado algum tempo, acabou a água.
E a gente sabe que no deserto, quando acaba o alimento, dá para se ligar o produto. Mas quando acaba a água, não. Acabou a água, é morte na sede. E quando Agar viu Ismael chorando porque estava com sede, não querendo ver a morte do filho, colocou-o à sombra de uma árvore e se afastou e sentou um pouco longe, porque ela não queria ver o filho dela morrendo. E nisso aparece o anjo de Deus e fala: Agar, por que você está chorando? Ela falou: acabou a água, eu não quero ver Ismael morrer. Aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar e Agar vê um poço. Ela levanta, enche o odre de água, ela dá água para Ismael e eles seguem o seu caminho. E esse é o real motivo do medo de Agar. Então, o medo de perder o seu filho fez com que ela vivesse momentos de angústia, momentos de medo, momentos de estresse. No caso de Geazi, servo de Eliseu, foi o medo de morrer, tanto ele quanto Eliseu. Mas no caso de Agar, ela teve medo de perder Ismael. Então podemos ver isso no verso 16 do capítulo 21 do Gênesis, que diz assim: E afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então aqui o sofrimento e o medo de uma mãe pela morte iminente do filho faz com que ela inclusive ficasse balançada na sua fé. Por que eu digo fé? Porque Agar conhecia o Deus de Abraão. Porque quando ela estava fugindo há um tempo atrás de Sara, o anjo de Deus aparece para ela e fala: volta para o acampamento, se sujeita a Sara. Então ela conhecia o Deus de Abraão. O anjo já havia falado com ela, mas devido ao estresse, a fé dela fica abalada. E todos nós somos assim. Quando nós passamos por momentos de ansiedades extremas, a nossa fé também se abala. Por quê? Porque nós somos humanos. Então no verso 19 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água, e indo a ele, encheu o seu odre de água e deu de beber ao rapaz. Agora aqui, esse versículo nos chama a atenção de uma coisa que para muitos talvez passe desapercebido. O que é isso? A Bíblia diz que ela abriu os olhos e viu um poço. Então conclui-se que o poço já estava ali quando ela abriu o olho. O poço não aparece para Agar. A Bíblia diz que o poço está ali. Então quando a gente fica ansioso, quando a gente fica com medo, isso acaba cegando os nossos olhos e não conseguimos ver uma saída, mesmo ela estando muito próxima de nós. E o Salmo 94, verso 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa é uma versão da NVI. E quando Pedro diz na sua carta para nós lançarmos toda a nossa ansiedade em Jesus, é porque Jesus é o único que pode trazer refrigério para o nosso coração. E tem uma história muito conhecida, talvez vocês até conheçam, de um alpinista que morreu congelado. E a história é o seguinte: esse alpinista era conhecido no mundo, muito famoso, tinha ganhado diversos prêmios. E ele decidiu escalar um dos montes mais altos do mundo, do planeta. E ele se preparou por meses, com exercícios físicos. Quando chegou no dia, ele separou seu equipamento, separou os alimentos, colocou a mochila nas costas e foi em direção à montanha. E chegando naquela montanha, ele começou a escalar a montanha, só que ele foi sozinho. E a gente sabe que nesse tipo de escalada você não pode ir sozinho. Mas ele foi sozinho porque ele não queria dividir os louros da vitória com ninguém. E ele começou a subir. Quando ele chegou na metade do monte, ele olhou
E falou, não, eu vou continuar subindo, eu não vou parar para descansar não, para que ninguém fale que eu não consegui chegar no topo no mesmo dia. E ele continua subindo. E começou a escurecer, e começou a nevar, e começou a gear. E ele subia, subia. Quanto mais ele subia, mais escuro ficava. Daqui a pouco o pé dele resvala numa rocha e ele despenca de montanha abaixo. Quando ele chegou numa certa altura, ele sentiu o tranco no seu quadril. Era a corda que ele estava segurando, que tinha enroscado numa pedra, e isso fez com que a queda, ela parasse a queda. E aí, tudo escuro, geando, frio, ele sentiu muito medo. E ele clamou por socorro. E Deus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ele falou, que o Senhor não me deixe morrer. Aí Deus falou para ele, então corta a corda. Mas ele não cortou. E na manhã seguinte, quando o resgate chegou, encontrou esse jovem morto, congelado, agarrado com as duas mãos da corda a 1,5 metros. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 41, no verso 13, ele escreve assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então, amados, o medo nos faz ansiosos, a ponto de desobedecermos a Deus, como fez o alpinista. Se ele tivesse ouvido a Deus, se ele tivesse obedecido a Deus e confiado em Deus, ele não teria morrido. E quantas vezes a ansiedade nos leva a tomar decisões erradas? A Bíblia está repleta de exemplos, de situações de ansiedade, onde as pessoas tomaram atitudes erradas. Então a ansiedade nos cega a ponto de não obedecermos o agir de Deus, não vermos o agir de Deus na nossa vida. No caso de Geazi, o medo e a ansiedade não deixou que ele visse o sobrenatural de Deus. De início, os carros e carruagens de fogo. No caso de Agar, o medo, a ansiedade, não deixou que ela visse o cuidado de Deus para com ela e com Ismael a respeito do poço. E no caso do alpinista, o medo e a ansiedade fez com que ele desobedecesse a Deus e isso o levou à morte. E nós, todos nós, vivemos no mundo. Dia a dia a maldade está crescendo. E isso acaba nos levando a níveis de ansiedade, muitas vezes acima do nosso potencial. E aí a gente vai querer resolver a coisa segundo a nossa força física, o nosso intelecto, e não dá certo, porque piora mais do que conserta. Então nós precisamos buscar em Deus a força necessária para combatermos a ansiedade que afeta a nossa mente e os nossos sentimentos. Jeremias, no seu livro, no capítulo 17, o verso 7, ele escreve: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, no momento de ansiedade, fica muito difícil a gente seguir esse conselho de Jeremias. Mas precisamos, porque para combatermos a ansiedade, precisamos confiar em Deus e esperar somente nele. E o Salmo 46, no verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para encerrar essa palavra, Deus nos dá essa ordem: aquietai-vos. Sempre que vier o medo, sempre que vier a ansiedade no nosso coração, precisamos nos calar e ouvir a voz de Deus, porque nesses momentos Ele virá e nos dará direção, a direção certa para nós combatermos a ansiedade. Bem, eu sou o pastor Hamilton. Esse foi mais um vídeo da série Crescendo na Palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.